A proclamação da República marcou o fim da monarquia no Brasil, mas o que veio depois não foi exatamente o que muitos imaginavam. De 1889 a 1930, o país viveu um período marcado por oligarquias, coronelismo, repressões e revoltas populares. Foi a chamada Primeira República, ou ainda República Velha. Neste vídeo, vamos compreender os bastidores e contradições que definiram essa fase política. Com o fim do Segundo Reinado, a liderança do país passou para os militares, iniciando uma nova experiência institucional. O Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o governo provisório e promulgou, em 1891, a primeira Constituição Republicana Brasileira. Essa nova Carta Magna rompeu com o centralismo imperial, instituindo um modelo federativo e presidencialista, com 3 poderes independentes e mandatos eletivos. Também decretou o Estado laico, encerrando os laços entre Igreja e Estado. Mas, apesar do novo modelo, a prática política manteve a exclusão popular. A Constituição previa o voto censitário, isto é, apenas homens alfabetizados e maiores de 21 anos podiam votar, o que excluía a maioria da população. Deodoro da Fonseca, pressionado por disputas entre civis e militares, acabou renunciando. Foi sucedido por Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, que governou com mão firme. Floriano enfrentou a revolta da Armada e consolidou o regime republicano com apoio de setores populares urbanos e de parte do exército. Seu governo, embora autoritário, buscou conter a instabilidade inicial da República. Nas décadas seguintes, a política brasileira passou a ser controlada pelas oligarquias estaduais, em especial por São Paulo e Minas Gerais. Esse revezamento informal no poder ficou conhecido como política do café com leite. Por trás dessa fachada institucional, o coronelismo dominava as eleições locais. Os chamados coronéis, grandes proprietários rurais, controlavam o voto das populações sob sua influência, seja por laços de dependência econômica ou mesmo pela coerção direta. Esse fenômeno ficou conhecido como voto de cabresto. O pacto entre o governo federal e as oligarquias estaduais era reforçado por uma prática conhecida como política dos governadores. O presidente da República dava apoio político e econômico aos governadores aliados, que por sua vez garantiam o apoio dos deputados e senadores eleitos por suas bases. Na economia, o café era o grande protagonista. A produção cafeeira crescia em ritmo acelerado, com destaque para o Oeste Paulista. Para conter os impactos da superprodução e evitar quedas bruscas no preço internacional, foi firmado o Convênio de Taubaté, em 1906. Um acordo entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro para a compra dos estoques excedentes de café com recursos públicos. Essa medida, embora polêmica, garantiu estabilidade para os lucros da elite cafeeira. Nas cidades, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, crescia a atividade industrial. A abolição da escravidão atraiu milhares de imigrantes europeus, sobretudo italianos, que passaram a compor a mão de obra das fábricas. Surgia um novo grupo social, o operariado urbano. Com jornadas exaustivas, baixos salários e condições insalubres, os trabalhadores passaram a se organizar em sindicatos e movimentos grevistas. A Greve Geral de 1917 em São Paulo foi um marco da luta operária. O contraste entre os discursos de progresso e a realidade da maioria da população se expressava em diversos conflitos. Um dos mais emblemáticos foi a Guerra de Canudos, na Bahia, entre 1896 e 1897. Liderados por Antônio Conselheiro, sertanejos fundaram uma comunidade autônoma em Belo Monte, que passou a ser vista como uma ameaça pela República. Após 4 expedições militares e milhares de mortos, Canudos foi destruída. Outras revoltas urbanas também marcaram o período. A Revolta da Vacina, em 1904, explodiu no Rio de Janeiro contra a vacinação obrigatória e as reformas urbanas que expulsavam os pobres das regiões centrais. Já a Revolta da Chibata, em 1910, foi liderada por marinheiros, em sua maioria negros,
que exigiam o fim dos castigos físicos e melhores condições de serviço. Em ambos os casos, a repressão foi dura, mas os protestos deixaram marcas na memória social do país. No sul do Brasil, entre 1912 e 1916, ocorreu a Guerra do Contestado, um conflito entre camponeses, empresas estrangeiras e forças militares. Envolvendo territórios disputados entre Paraná e Santa Catarina, o conflito teve motivações econômicas, sociais e religiosas, e foi brutalmente reprimido pelo exército. Com o tempo, a estabilidade da República Velha começou a ruir. A crise do modelo político ficou evidente com o crescimento dos movimentos tenentistas na década de 1920. Jovens oficiais do exército exigiam reformas democráticas e criticavam o controle das oligarquias. Greves operárias, crise econômica internacional e um sentimento crescente de insatisfação social prepararam o terreno para uma mudança. Em 1930, Getúlio Vargas, então governador do Rio Grande do Sul, foi lançado candidato à presidência por uma coalizão de estados dissidentes. A vitória do candidato oficial, Júlio Prestes, foi contestada e, após o assassinato de João Pessoa, vice de Vargas, eclodiu a Revolução de 1930. O presidente Washington Luiz foi deposto e Vargas assumiu o poder, encerrando a Primeira República. A Primeira República Brasileira foi um período de grandes contradições. Avanços institucionais conviviam com a exclusão social e política. Modernização econômica contrastava com estruturas sociais arcaicas. Entender esse período é essencial para compreender os desafios enfrentados pelo Brasil no século XX e as marcas que ainda persistem. No próximo vídeo, vamos mergulhar no governo provisório de Getúlio Vargas e nas transformações que iniciaram a Era Vargas. Se o vídeo já estiver no canal, ele aparecerá na tela. Caso contrário, explore outros temas da nossa série sobre a história do Brasil. Curta, comente e se inscreva. Até a próxima. Tchau!